comigo, por gentileza, igreja. Senhor Deus. Senhor Deus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Toma o meu país nas tuas mãos. Toma o país nas tuas mãos. Sara a nossa nação. E derrama, Pai, a tua graça, o poder, no nome do Senhor Jesus. Aproveitar que você está sobre os seus pés, nós estamos finalizando. Semana que vem nós vamos começar uma outra campanha. Uma outra campanha que nós vamos iniciar. E o Senhor é o Deus que tem o poder de abrir portas, de abençoar e de sustentar. Em nome de Jesus. Josué 24, 15. Josué 24, 15. No nome do Senhor. Aleluia. Josué 24, 15 diz o seguinte: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram nossos pais, que estava da lei do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Senhor Deus, a tua palavra se renova cada dia. Nos cura com o teu sangue, com a tua unção, com a tua graça, e vem nos abençoar, Pai. Traga-nos algo de encontro a Deus, a cada realidade, cada família aqui, no nome do Senhor Jesus. Vamos sentar, amados. Iniciaremos semana que vem uma nova campanha. São 13 campanhas que a gente vai fazer ao longo desse período. A campanha chama Será Salvo Tu e Tua Família. Amém. Então, a campanha que começaremos semana que vem. E finalizando essa campanha, minha família no altar do Senhor. Deus é quem abençoa, irmãos. É quem opera. Nós estamos trazendo a nossa família no altar do Senhor. Para Deus restaurar, para Deus abençoar, para Deus fazer milagre, para Deus cobrir com sorte, com Senhor, com bênção. Interessante, pastor. Uns anos atrás, os meus filhos, né, o Lucas, Juliana, eu tinha comprado uma Bíblia para a Júlia. Uma Bíblia de cantar, essa Bíblia de adolescente. Tinha até uma moça com uma espécie de um desenho de uma guitarra, um violão na mão. Enfim, a Júlia não lia aquela Bíblia e me incomodava com aquilo. Aí no final de semana, nesse congresso, eu comprei para ela aquela tradução do King James, 1611. Parece que ela cresceu aí onde também o negócio era uma coisa mais inglesa. Ela está lendo a Bíblia, sabe? Então tem formas e formas da a gente fazer as coisas funcionarem. Minha família no altar do Senhor, diante de que a gente traz a família no altar do Senhor, as famílias têm buscado conhecer a vontade de Deus, vem buscando, vem querendo estar próximo do Senhor, né? Para conhecer a palavra, para conhecer, buscar a face do Senhor. E as famílias têm que aprender a se encorajar também em tocante à santificação, de estar santificada perante Deus poderoso, de poder trazer ali naquela casa a santificação para os filhos ficarem mais felizes, para a família ficar mais saudável.
Tem gente que fala que o casamento e filho, que não existe manual de instrução para administrar a família. Só que existe sim um manual de instrução para a gente cuidar da nossa família. Chama-se a palavra do Senhor. Aqui tem até receita de bolo. Mistura água com alguma coisa lá e faz um bolo. E tudo que o crente precisa. E famílias destruídas, deixa de acreditar no Senhor, deixa de agir, deixa de buscar, deixa de ler. Vai deixando muita coisa. O relacionamento entre pai, filho e mulher torna-se verdadeira aquela faixa de gás, aquela brigalhada horrorosa às vezes dentro de casa. E a gente hoje vai falar acerca de alguns princípios para a gente nortear a nossa casa. Maridos, amem suas esposas, não as tratem com amargura e sejam cabeça do seu lar. Primeiro princípio que a gente vai tratar aqui hoje. Marido é o cabeça. Que organiza a casa, a mulher o ajuda, a mulher vai trabalhando ali para ele ser bênção. É basicamente, meus irmãos, é igual, vamos usar no militarismo, por exemplo. Tem uma guerra, é mais ou menos assim: o marido é o general e a mulher é o coronel. Se os dois começarem, de certa forma, a se degladiar entre eles, os dois ali, esse exército vai perder a batalha. Esse exército ali vai perder. Vamos lá em Colossenses 3,19. Deve colocar para a gente, irmão? Colossenses 3,19. Colossenses 3,19 diz o seguinte: vós, maridos, amai as vossas mulheres e não as trateis asperadamente. Efésios 5:23. Efésios 5:23 diz o seguinte: pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Vamos lá para o 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo entregou. Vamos para o 28 e 29. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Afinal de contas, nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. O marido proteger, embora ele é o cabeça da igreja, é necessário o marido ali proteger a esposa, que é o papel do marido. Às vezes tomar decisões responsáveis para todos, não buscando seus próprios interesses. O líder é o principal servo do Senhor, assim como Cristo lavou os pés de seus discípulos, servindo assim a sua igreja, deverá o marido de igual modo, enquanto líder, lavar os pés de sua família. É o responsável para a casa ali ser abençoada. Trate, marido,
a sua esposa como a filha do Senhor, como a princesa do Senhor. Às vezes as atitudes da palavra do marido, aquelas atitudes grosseiras, aquelas palavras pesadas. Às vezes o sujeito tem aquele estresse do trabalho, quer descarregar tudo ali na casa, da família. Alguma coisa assim. Se você pega uma planta, marido, e leva essa planta para casa, se você não regar essa planta, não alimentar essa planta com água, essa planta vai morrer. Então sua família é igual uma planta do Senhor. Tem que ser cuidado, tem que ser tratado. Amém? Segundo princípio: mulheres, sejam submissas aos vossos maridos, edifiquem suas casas e não sejam mulheres luxuosas. Como é que voltar lá em Colossenses 3,18? Por gentileza. Colossenses, umas páginas aí à frente, 3, a gente leu 19, agora a gente vai ler Colossenses 3,18. Colossenses 3, 18, diz o seguinte, agora é 18, o marido. Esposas, sejam submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor. Na minha tradução, que é a contemporânea, vós, mulheres, sejam submissas aos vossos próprios maridos, como convém ao Senhor. Vamos pular lá voltar, Efésios 5, 22. Efésios 5, 22. Vós, mulheres, submetei-vos a vossos maridos, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo a seus maridos. O que é ser submisso ao marido? Quando Adão estava lá no Éden, ele pediu ali o serviço pesado para ele, dar luz dos animais, arar a terra. O que ele pediu? Ele pediu uma auxiliadora, uma ajudadora. Lá em Gênesis 2:20, o Senhor procurou para o homem uma auxiliadora que ele fosse idônea. Alguém para caminhar junto, alguém para andar junto. Amar. Não para dividir. Alguém nem para fazer, para caminhar junto. É interessante, meus irmãos, eu vou tentar. Isso aqui é um estudo que eu estou adequando aqui, sintetizando ele para ser uma pregação mais rápida. Mas submissão é sub, mais missão. É uma palavra justaposta. Submissão é igual a situação do general, o homem, e o coronel, a mulher. Se naquela cadeia de comando ali haver conflito entre os dois, esse exército irá perder aquela guerra. Se o marido entrar em confusão com a esposa, o marido tem um colega meu que ele é DPM, ele fala assim, que lá na casa dele lá, ele é um sargento, a mulher é o cabo, os filhos são secrutas. É mais ou menos assim, meus amados.
Estou colocando uma patente maior para vocês entenderem a cadeia de comando, já pegando uma situação de uma guerra, onde tem um exército, está tendo uma guerra aqui do lado, tem um general aqui que é um homem, e tem um coronel aqui que é mulher. Apesar que a Adriana lá em casal até vai ficar bravo. Vai ter conflito, meu Deus. Vai ter conflito. Às vezes o cara quer uma coisa, a mulher quer outra. Quer fazer isso, sabe, dá aquele desacerto, como a gente diz lá onde eu trabalho, vai dar aquela confusão, os dois não vão se entender. Submissão é uma palavra justaposta. Vocês estão me acompanhando? Se você se rebela contra o seu marido e quer medir forças com ele, seu pequeno exército vai enfraquecer e vocês irão perder a paz. Entristecendo o nome do Senhor, fez um padrão bem conservador para a família. Assim como a igreja submissa a Cristo, vós, mulher, seja submissa a seu marido, porque isso agrada ao Senhor. A sua relação com o marido tipifica a relação da igreja com Cristo, uma casa abençoada, uma família abençoada. Mulheres, edifiquem suas casas. Lá em Provérbios 14:1 diz: a mulher sábia edifica sua casa, mas insensata com as próprias mãos derruba. Interessante que a mulher ela tem uma visão assim, muito tranquila, para ser uma mediadora, para ser uma apaziguadora no lar. Ela tem poder de observação, mais do que o homem. Para trazer equilíbrio para o lar, para trazer bênção para o lar. Mulheres, não sejam lixosas. Lá em Provérbios 21:9, diz o seguinte: melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher lixosa na mesma casa. Ou seja, é melhor morar no telhado, levando vento, chuva, sol. Do que uma mulher lixosa dentro de casa. Às vezes tem umas que a palavra delas tem dois não. Você não vai fazer isso, não. E vai. Reclama de tudo. Acha ruim de tudo. Tudo está ruim. Nós precisamos de um equilíbrio. Para trazer paz dentro de casa, para trazer emoção dentro de casa. Não disputar também a atenção com os filhos também. Para não provocar desavenças dentro de casa. Lá em Provérbios 27:15, se puder colocar aqui, por favor. O cotejar contínuo no dia de grande chuva e a mulher rixosa são semelhantes. Não, tem que trazer paz, tem que trazer equilíbrio para dentro do lar, para dentro da casa. A mulher virtuosa é o contrário da mulher rixosa. Quais são as características da mulher virtuosa? Provérbios 31:10-31. Ela é valorosa, o coração do marido confia nela, ela faz bem ao marido e sua família, e não mal, não é preguiçosa, ela atenta para as necessidades da família, ela atenta para o bom funcionamento de sua casa, é piedosa e carinhosa, ela é forte e digna, ela é sábia, em seus lábios está a instrução da bondade. Um lar equilibrado. Às vezes as crianças crescem num lar conturbado,
ele fica com a personalidade dele, até o caráter, que é mais complicado de falar de caráter. A personalidade é da pessoa, que é mudável, a personalidade. Ele fica sem a personalidade dele no lar, onde que as brigas são constantes. Terceiro princípio: filhos, em tudo obedeçam e honrem a seus pais, porque isto é grato e justo diante de Deus. Vamos lá, por gentileza, querido. Efésios 6, do 1 ao 3. Efésios 6, do 1 ao 3. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Os filhos respeitavam os pais. Colossenses 3:20. Colossenses 3, verso 20, diz o seguinte: filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante de Deus. Às vezes o sujeito tem 90 anos e o filho tem 70. O cara tem que respeitar o pai. O pai tem 90, o filho tem 70. Tem que respeitar o pai. Para que vá bem, para que as coisas, em tudo, obedecer aos vossos pais, foi fazer, você é grato diante de Deus. Para Deus abençoar, para Deus operar. A obediência é agradável ao coração de Deus. E quando honramos e obedecemos aos nossos pais, o Senhor derrama bênçãos sem medida sobre nós. Nossos dias sobre a terra são longos e prósperos. Eu moro no mesmo terreno da minha mãe. Todo dia. Mas eu estou manobrando o carro em casa lá. E, enfim, do carro dele, eu baixo o vidro. Fique com Deus, pai. Acho que o baixo está escuro. Cara, sabe? Orando. Para Deus abençoar, irmãos. Para Deus fazer obra. Tem 50 anos que eu moro nessa Inês. Enfim. De vez em quando eu saio fazer compra com minha mãe, sabe? Lá no Moeiro, porque eu Moeiro para agora tem um mercado PH lá. E por isso que eu vou fazer compra com ela, no mercado e tal. E às vezes eu estou empurrando o carrinho lá. Ela sai cumprimentando aquelas donas lá, mais ou menos de geração dela, todo mundo. Esse aqui, menino, como é que ele cresceu? E eu doido para empurrar aqui, para ir embora logo. Eu sou muito elétrico, eu sou muito acelerado. Mas para, começa a dar, tudo bem, e tal. Você cresceu? Estou com 50, senhora. Enfim, meus irmãos, 50 anos morando no bairro. A gente conhece basicamente quase todo mundo. Então, essas coisas assim, é saudável. Faz bem. Quarto princípio: pais, não irritem seus filhos, não provoquem a ira de seus filhos, para que eles não desanimem. Colossenses 3:21. Pais,
Não irritei os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Efésios 6,4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Eu estou trazendo esse estudo, meus irmãos, ele é muito extenso, estou sintetizando ele ao máximo aqui, já para fechar essa campanha da família do altar do Senhor, para trazer esses princípios que norteiam a nossa casa, que norteiam a nossa família. Pais, quais têm sido as suas atitudes para com seus filhos? Quais têm sido as suas palavras para com eles? Vocês têm abençoado ou amaldiçoado os seus filhos? O peso de uma palavra do pai ou da mãe sobre a vida do filho pesa, meus irmãos. Você é burro, você não aprende nada, você não sabe nada. A criança cresce com aquilo. Você não vai conseguir ter emprego, não. Vai ter um psicotécnico lá, você não vai passar lá, não. Tinha uma família lá nossa, que era assim. Os caras não deram nada, são tudo da minha geração. Maldição de pai julgando os filhos. Se o pai falou, eu vou ser bem honesto, está falado. Se a mãe falou, está falado. Então, a pessoa tem que ter discernimento naquilo que vai falar, se vai abençoar ou se vai amaldiçoar. Você tem exigido do seu filho algo que não é o papel dele na família. Isso traz graves consequências psicológicas para o seu filho e você dará conta disso perante o Senhor. O peso da palavra. A nossa casa, meus irmãos, tem que ser um lar de oração, de unção, de bênção, de correção também, mas tem esses princípios endosados na palavra do Senhor. Eu estava indo no mercado mais cedo, eu estava com um carro de ajuda no meio do Bíblia, eu falei, eu tenho que pegar essa moça de uma forma ou de outra. Arrumei uma Bíblia britânica para ela, traduzindo para o português, King James. Basicamente alguma coisa, a linguagem dela, português, muito próximo da NVI, talento. Então, meus irmãos, tem formas e formas da gente fazer a obra do Senhor dentro de casa. Quinto princípio: pais, disciplinem seus filhos e deem limites a eles. Se existe uma forma ideal para fazer seus filhos se sentirem amados, esta é atenção, mas imposição de limites. O filho não pode fazer tudo que vem à tona. Tem filho lá à frente, meus irmãos, que é perigoso pegar o pai e a mãe. Ah, deixa ele. É perigoso pegar o pai e a mãe, amarrar ele na cadeira assim e colocar uma pena de e o pai lá amarrado, lá querendo. Aí, ele me amarrou aqui, pastor, eu não consigo sair dessa cadeira, não. Põe limite do seu filho, meu cara. Puxa a rédea. Eu tenho um de 27 anos que é até advogado. Tudo que ele vai fazer me pede bênção. Tudo. Até advogando. Júlia de igual forma. Limite. Atenção. Para se sentir também protegidos também pelo pai. Às vezes, meus irmãos, meu pai dizia um termo que eu achava interessante: tudo demais sobra. Tudo que é muito, às vezes sobra. Liberdade demais.
sabe? Tudo demais. Então a pessoa tem que disciplinar o filho conforme as palavras do Senhor. Se decide, é bom vocês anotarem, para ver o limite que pode dar a eles, e aonde que eles podem ir. Atenção, mas imposição de limites. Filhos que não recebem, vai ser dados estatísticos, filhos que não recebem limites e atenção do seu pai, se sentem inseguros e não se sentem amados. A disciplina e a atenção dos pais para com os filhos faz com que eles se sintam importantes e amados pelos pais. Por que devemos disciplinar nossos filhos? Lá em Provérbios 13, 24, põe aqui, querido, por gentileza. Provérbios 13, 24. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Tem uma outra tradução que diz o seguinte: quem nega castigar seu filho não ama, mas quem o ama não hesita em disciplinar. Então existem esses princípios. Vamos lá, aquele Provérbio 22:15, por gentileza. Provérbios 22:15. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Provérbios 25:13, por favor. 25:13. Como o frescor de neve no tempo da ceifa, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, porque refrigera a alma dos seus senhores. Efésios 6:4, por favor. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Essa parte B, aqui que é mais importante. Mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Os filhos são herança do Senhor. Eles não foram confiados para maior, mais bonita e mais difícil missão que ser um ser humano pode receber as bênçãos de Deus para conduzir a sua alma à eternidade. Está debaixo da unção do Senhor. Então, a necessidade de corrigir para o filho não ficar inseguro, para o filho não ficar numa situação sem saber o que fazer. Se ele errou lá atrás, o pai disciplinou ele vai chegar aqui e falar assim: poxa, eu vou tomar essa decisão, eu fiz isso lá no passado, meu pai me corrigiu. Se eu fazer isso aqui agora, alguém vai me corrigir de uma forma não tão carinhosa, não tão sábia quanto do meu pai. Para estar debaixo da unção do Senhor. Sexto princípio, já está finalizando, meus irmãos, para a gente orar. Pais, não aprisionem seus filhos. Salmo 127:4, por gentileza. Salmo 127:4. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. A flecha na mão do guerreiro, meus irmãos, ela vai reto. Ele vai andar, vai caminhar, porque ele sabe que ele foi instruído na palavra do Senhor. Ele sabe que o lar dele é um lar abençoado. Ele sabe que o pai dele é equilibrado. Ele sabe que a mãe dele é equilibrada. Ele sabe que o lar
O mais problema que tem é um lar onde a bênção do Senhor presente está. Tem que caminhar, tem que andar. Porque os filhos são herança do Senhor para a gente. Por outro lado, também não é nossa propriedade. O Senhor quer lançá-los ao mundo como flecha através das suas mãos. Guerreiro, general, coronel, um exército equilibrado. Reter seus filhos numa eterna infância é reter uma arma poderosa de Deus, que Deus providenciou para seus mais altos propósitos. Os filhos crescem. Tratando ali psicologicamente bem, tratando o filho ali para ser abençoado. Para ser bênçãos do Senhor. Vamos convidá-los para ficar sobre os nossos pés, meus irmãos. Nós vamos orar. Nós vamos pedir as bênçãos do Senhor sobre nossa vida, no poder do nome do Senhor Jesus. Esse estudo ele é bem amplo. Nós sintetizamos ele aqui o máximo. Ele tem pregado, falado isso em algumas mensagens atrás, mas Deus orientou para fazer hoje, para finalizar, e nós iniciamos semana que vem a nossa nova campanha. Será salvo tu e tua família. Eu gostaria de convidar-nos para vir à frente. Nós vamos formar o nosso elo da campanha. Para Deus já fechar com chave de ouro essa campanha, minha família no altar do Senhor. Quem puder se ajoelhar, se ajoelhe. Quem puder ficar de uma forma mais confortável, nós vamos ficar no nome do Senhor Jesus. Oh Deus, nossa família no altar do Senhor, derrama a tua unção de maneira poderosa, derrama a tua graça, Senhor, de maneira bendita. Venha cobrir, Senhor, de maneira sobrenatural a vida dessa família. Senhor, com a unção do teu poder, derrama a tua unção, derrama a tua unção, derrama a tua graça. Venha fazer presente, Senhor, sobre cada um, sobre cada família, no poder do nome do Senhor. Derrama a tua graça, derrama o seu poder, manifesta, Senhor, venha trazer milagres, sonhos, reais, venha operar com Deus, Senhor. Nós oramos e pedimos a bênção do Senhor. Se faz presente sobre esse lar. Repreenda, ó Pai, de forma sobrenatural tudo aquilo que não presta, que não provém do Senhor. Traga, Deus amado, a existência aquilo que não existe, a fé, a oração, e desfaça, Pai, tudo aquilo que não provém do Senhor. Nós abençoamos, ó Deus, cada família aqui presente. Em nome do Senhor Jesus. Pode ficar sobre os seus pés e repita comigo, por favor.
Senhor Deus, Senhor Deus, minha família, minha família, no altar do Senhor. Venha cobrir com tua graça, venha cobrir com teu poder. Desfaça tudo que não presta, tudo que não presta, tudo que não provém do Senhor. tudo que não provém do Senhor. Me ensina, Pai, Me ensina, Pai, a disciplinar minha a casa, disciplinar minha a casa, disciplinar meus filhos, a disciplinar meus a filhos, ser um bom cônjuge. a ser um bom cônjuge. Opera de maneira poderosa Opera de maneira sobre o meu poderosa lar sobre o meu lar e lança por terra e lança por tudo terra que não presta, tudo que não tudo que presta, não provém do Senhor. tudo que não provém do Senhor. Então, nós estamos de palmas, amados. Louvado o nome do Senhor. Glória a Deus, irmãos. Oh, glória. Estão preparados para a nova campanha? Aleluia. Como é que é o nome dela? Será salvo tu E a tua casa. tua casa. Tem algumas mensagens que a gente vai, alguns textos aí.